Bem-vindos à aula 4 do curso Fundamentos da Música para Leigos, aqui no SESC, Centro de Pesquisa e Formação. Eu sou Marisa Ramires e hoje nós vamos falar sobre a propriedade do som, duração. Claro, para isso a gente vai começar essa aula relembrando esse conceito que foi dado lá na aula 1. Duração é a propriedade do som que mensura, que mede o quanto tempo o som se prolonga, que ele fica soando, ou mesmo o silêncio. Tudo que vale para o som, o prolongamento do som em música, também é válido para o silêncio. E para isso, a gente vai usar alguns recursos, inicialmente, gente, por comparação. Então a gente ouve um primeiro som, depois retém aquela memória, depois ouve um segundo som e por comparação você fala, o primeiro foi mais longo que o segundo e assim por diante. Só que isso já foi feito na aula 1, nós temos desafios maiores aqui. E agora, o exercício 1 vai trazer o seguinte desafio para vocês. Vocês ouvirão 3 sons. E, a partir da comparação, você irá escolher a alternativa que corresponde ao som longo, vai ser grafado com L, ou curto. Vamos ouvir? Exemplo! Ouça essa sequência com esses 3 sons. Pronto? Ouviu? Agora, selecione uma das alternativas. Eu vou pôr 4 alternativas aqui, beleza? Ó, longo, longo, curto, longo, curto, longo, curto, longo, curto, 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 longo. E agora? Qual dessas alternativas corresponde a essa sequência de sons que você acabou de ouvir? Pronto? Longo, curto, longo. Aê! Essa é a alternativa correta. Bom, agora que você já está preparado, vamos ao exercício 1, exemplo 1. Ouça. Guardou na memória? Veja as alternativas aí no seu vídeo. Assinale a alternativa certa. Vamos conferir? Beleza, acertou! Agora vamos para o exemplo 2. Ouça os sons. Analise as alternativas. Assinalou? Conferindo. Acertou de novo. Vamos para o exemplo 3. Alternativas. Pronto? Resposta certa! Agora sim, exemplo 4, tá mole.
alternativas. Conferindo. Agora de saideira, exemplo 5. Conferindo. E aí, foi para a galera, acertou tudo, foi tranquilo, né? Agora mais um desafio para vocês. O que vai acontecer? Nós vamos introduzir, além dos sons longos e curtos, o silêncio. Vamos relembrar, nós já dissemos isso na aula 1, vou aqui relembrar para vocês. O silêncio em música, ele é nomeado como pausa. Todas as vezes que eu tiver um buraquinho entre um som e outro, esse buraquinho nada acontece, sabe? Ali, aquele vazio entre um som e outro, aquele silêncio entre um som e outro, em música é representado por pausas. A gente ainda não sabe a representação gráfica, por enquanto, mas vocês vão ter que conseguir auditivamente reconhecer. E para isso, olha como foi feito o exercício 2. No exercício 2, vocês vão ouvir sempre a mesma melodia em duas versões. Então, você ouvirá a mesma melodia em duas versões. Você vai assinalar a versão na qual você reconhece o uso de pausas. Lembrem, vai prestar bem atenção, é sempre por comparação. Ouça a primeira melodia, ouça a versão 2 da primeira melodia, depois escolha qual das versões você percebeu a pausa. Vamos enfrentar logo de cara? Então, exemplo 1. Melodia 1, versão A. Melodia 1, versão B. Se precisar, ouça novamente. Vamos conferir agora? A versão que teve a presença de pausas foi a versão... Aê, acertou? Então agora nós vamos para o exemplo 2. Melodia 2, versão A. Melodia 2, versão B. Pensou bem? Qual versão usou pausas? Vamos conferir? Deu certo! Então, exemplo 3. Melodia 3, versão A.
melodia 3, versão B. Pronto? Tudo certo? Então vamos lá! Resposta certa! Exemplo 4. Melodia 4, versão A. Melodia 4, versão B. Tá impaciente? Quer saber se acertou ou não? Vamos lá, vamos conferir. Deu certo? Maravilha! Então agora sim, para gabaritar, exemplo 5. Melodia 5, versão A. Melodia 5, versão B. E aí, tá torcendo para ter dado certo? Então vamos lá, conferindo! Resposta certa? Oh, bacana! Deu para perceber, são sutilezas, mas muito importante para você, na linguagem musical, perceber se houve ou não a presença de um som ou de um silêncio. Isso também importa muito na hora que você vai interpretar uma música, tá? Agora sim, agora nós vamos para o exercício 3. O exercício 3 traz agora uma novidade. Nós vamos utilizar o metrônomo. Esse aqui é um metrônomo raiz, gente, bem antigo, de quando eu comecei a estudar. Ele é, na verdade, um sistema de relojaria, tem aqui dentro, no qual você tem um pulso. E esse pulso é regular. Para quê? Para que você consiga, agora sim, estudar com precisão a propriedade do som, duração. Você pode baixar aplicativos, que tem um monte de aplicativos disponíveis e gratuitos para tablets, celulares, computadores, e é imprescindível, tá bom? Aqui no nosso exercício 3, o que vai acontecer? Você vai ouvir um som e você vai ter que contar quantos pulsos esse som se prolongou. Por quantos pulsos esse som ficou soando? Depois vai assinalar a alternativa correta. Então, você ouvirá um som e você vai assinalar
e terá que assinalar a alternativa correta. Quantos pulsos esse som se prolongou? E você terá o seguinte: 2 pulsos antes serão dados em branco para você sentir. E só depois de você ouvir 2 pulsos em branco é que o som começará a contar. A partir daí, o exercício está valendo. Vamos lá? Então, vamos começar com o exercício 3, exemplo 1. Viu? Contou? Por quanto tempo durou? 1, 2, 3 ou 4 pulsos? Vamos conferir. Resposta certa. Oh, deu certo? Então vamos agora para o exemplo 2. Veja as alternativas. Resposta correta! Agora, exemplo 3. Olha, com cuidado. Vamos conferir. Exemplo 4. Tá fácil? Resposta correta! Para encerrar essa etapa, exemplo 5. Agora sim, a parte tão esperada. Vamos passar de uma notação mais, indefinida por letras, gráficos, para uma notação musical. De quê? Dos elementos da propriedade duração. Bom, a gente já sabe que nós temos 2 elementos aqui constitutivos dessa propriedade, que é o som, que na notação musical será representado pelas figuras. E que mais? Lembra? Tem mais um elemento relacionado à duração, que é o silêncio. O silêncio, nós já demos, já várias dicas aqui. Em música, na notação musical, será representado por pausas. Lembra que quando eu falava da propriedade altura, nós, para fazer a representação da altura na notação musical, nós precisamos de alguns elementos. O nome das notas e depois o próprio pentagrama. Agora vamos apresentar os elementos do código relacionados à representação do som, ou seja, vamos falar das figuras musicais. A primeira delas, essa aqui se chama semibreve. E aí, quanto vale calma, gente? Vamos só acostumar aqui o símbolo e o seu respectivo nome, tá? Essa é a primeira etapa.
A outra figura que você vai começar a ver frequentemente é essa aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é chamado cabeça de nota e esse aqui é chamado haste. Isso está representando uma mínima. Essa é a figura representativa de uma mínima. Mais um passo aqui, vamos lá, vamos conhecer as figuras para que a gente consiga depois realizar o seu som. Olha aqui, ó. Essa figura tem o nome de semínima. Vamos continuar mais um pouquinho. Veja, agora eu vou ter a cabeça, a haste e a bandeirola. Essa figura é chamada de colcheia. Vai guardando as carinhas aqui. Tá vendo que a cada uma eu estou introduzindo mais um elemento, né, na sua anotação para que você consiga distingui-las. Olha o próximo passo. Uma bandeirola, duas bandeirolas. Essa aqui é a semicolcheia. Nossa, precisa de tudo isso? Precisa, e vai mais um pouco ainda. Eu vou colocar só mais dois tipos aqui. Ó, uma bandeirola, duas, adivinha quantas você vai ter aqui? Uma, duas, três. Três, o nome dessa aqui, fusa. Por fim, para a gente terminar aqui essa exposição, uma, duas, três, quatro. Semifusa. Pronto! Essas são as principais figuras que vão representar o tempo que o som se prolonga. Vamos fazer um exercício rapidinho aí? Só para a gente começar a memorizar o nome das figuras. Combinado? Exercício 4. Você verá na sua tela o desenho de uma das figuras. E o que você vai ter que fazer? Rapidamente, assinalar a alternativa correta ao seu nome. Tá bom? Ache o nome para essa figura aí. Vamos lá? Começando. Exemplo 1. Rapidinho. Vamos conferir a alternativa correta. Exemplo 2. Ih, esqueceu? Não, vai. Alternativa certa. Exemplo 3. Mole esse, hein? Vai lá, alternativa correta. Exemplo 4, gente. Vamos conferir. Então, agora, para gabaritar, exemplo 5. Então, vamos lá, conferindo. Resposta certa. Agora sim, nós vamos fazer o inverso. O exercício 5 vai trazer o nome da figura. E você terá 4 alternativas com o desenho. O desenho representativo à figura que foi pedida.
que você terá que fazer? Colocar um X na alternativa correta. Vamos lá! Exemplo 1. Atenção. Alternativa certa. Agora sim, exemplo 2. Concentração. Vamos conferir. Exemplo 3. Resposta certa. Exemplo 4. Corrigindo. E agora, exemplo 5. Deu? Beleza! Ufa! Tá começando a memorizar os nomes de cada uma das figuras? Maravilha, porque agora, para cada figura, existe uma pausa correspondente. Seria a representação do silêncio que vai equivaler à representação do som. Então vamos lá. Significa que existe uma pausa para semibreve, pausa para mínima, pausa para semínima, colcheia e assim por diante. Vou apresentá-las agora para vocês. Vamos lá. Eu vou deixar a colinha das figuras ali para você ir lembrando e vou colocar aqui do lado as pausas. Então, conhecendo agora as pausas, como é que fica a representação das pausas em música? A pausa da semibreve, ó, semibreve. E é assim que a gente fala, pausa de semibreve. A pausa de semibreve, ela acontece assim, ó, na quarta linha, tá vendo, ó? Um traço na quarta linha e isso aqui para baixo, ó. Essa aqui é a pausa da semibreve. Calma, você vai acabar memorizando. É que a gente precisa que você conheça os elementos do código para depois, sim, começar a incorporá-los na leitura, tá? No reconhecimento de uma partitura. Portanto, vamos lá. Semibreve, pausa. Como é que é agora a pausa da mínima? Essas são as duas pausas que necessitam de uma escrita bem específica no pentagrama. A mínima você começa na terceira linha, ó. Terceira linha e é para cima. Essa aqui é a pausa de mínima. Também dá para reconhecer sem um pentagrama, porque se é para baixo, a gente já sabe, é semibreve. Se for para cima, a gente sabe, é a mínima. Mas o local correto de grafia é esse que eu acabei de mostrar para vocês. E como é que fica a pausa da semínima? A pausa da semínima, ela é bem típica. Ela é assim, ó. Essa é a pausa de semínima. Nossa! E agora? Como é que fica a pausa da colcheia? A pausa da colcheia, ó, fica assim, ó. Isso aqui equivale a essa bandeirola aqui, ó. Ela tem uma bandeirola, então ela tem esse traço e aqui. Pronto. Parece um Y, mas não é um Y, tá bom? Essa aqui é a pausa de colcheia. A colcheia tem uma bandeirola, a semicolcheia tem duas bandeirolas. Então, olha como fica a pausa da semicolcheia. E ela pode estar em qualquer lugar no pentagrama, tá bom? Por isso que eu estou fazendo até fora dele, ó. Ó, isso é a pausa da semicolcheia. Já dá para deduzir aqui
que a pausa difusa terá o mesmo desenho, assim como ela tem 3, aqui também você terá 3. E por último, a pausa da semifusa. A pausa da semifusa, vou colocar aqui do lado, ó, semifusa, mesma coisa, terá essa configuração em 4, ó. 1, 2, 3, 4. Foi? Bacana? Agora que você vai fazer os mesmos tipos de exercício, só que agora apenas com as pausas. Combinado? Vamos ao exercício 6. Você verá na sua tela a representação de uma pausa. E as alternativas trarão 4 possibilidades de nomes. Coloque a alternativa correta. Vamos lá? Exemplo 1. Calma, hein? Olhe bem, olhe bem. Resposta certa! Exemplo 2. Ficou em dúvida? Olhe bem. Vamos conferir. Exemplo 3. Essa foi fácil? Então vai lá. Alternativa certa. Exemplo 4. Vamos lá! Acertou? Então agora, para gabaritar, exemplo 5. Deu certo? Se não, é porque não deu tempo de memorizar, só isso. Estude um pouquinho, refaça os exercícios que eu tenho certeza que você vai acertar tudo. Agora, o exercício 7. O que vai acontecer? O contrário. Você terá o nome da pausa e depois as alternativas trarão os seus desenhos, a sua representação na notação musical. Você tem só que botar um X na alternativa correta. Vamos lá. Exemplo 1. Conferindo a resposta. Exemplo 2. Melhorando? Já está começando a memorizar tudo? Vamos lá para o exemplo 3, então. Muito bem! Exemplo 4. Vamos conferir. E agora sim, de saideira total, exemplo 5. Parabéns por vocês terem conseguido até agora realizar os exercícios, conseguir superar todas as etapas. Agora, gente, vamos misturar tudo. O último exercício da aula de hoje vai trazer para você
Ora, ele pode apresentar uma pausa ou uma figura. E as alternativas? Os seus nomes. Ou então, poderá trazer o nome de uma pausa ou de uma figura. E as alternativas? A representação musical. Vamos nessa para encerrar a aula de hoje. Exemplo 1. Vamos conferir. Exemplo 2. Viu? Alternativa certa. Exemplo 3. Achou fácil? Então, confere aí. Exemplo 4 agora. Recorra à memória. Vamos, tô torcendo por você. Vamos conferir. Aê! E para terminarmos hoje com chave de ouro, exemplo 5. Resposta certa? Oh, muito bem, gente. Nós passamos pela primeira fase que introduz para vocês os elementos do código musical referentes à propriedade do som, duração. A partir de agora, nós vamos começar a realização, a entender por quanto tempo cada som se prolonga, como eu estabeleço essa relação de número de pulsos e a figura ou o silêncio. Aguarde a aula 5.